Bom, o que eu vou fazer é ler para vocês um dos vários casos que eu atendi, né, e que eu considero que eram... Esse daqui eu considero que foi muito importante, né? É o caso do Jonas. Então eu coloquei como primeiro caso. Eu atendo com a maior satisfação, gosto do que faço e me importo com quem atendo. O meu local de atendimento é um consultório simples e tem alguém que divide comigo. Mas vamos ao que interessa. Fui procurado por um pai preocupado com as atitudes do filho. Esse com 21 anos e com uma imaginação a toda e qualquer prova. Quando me foi apresentado, notei em seu comportamento uma capacidade de varredura visual muito intrigante. Seu olhar ia percorrendo tudo que estava à sua volta de uma forma, diria, compulsiva e obsessiva. Quando me olhou, percebi que houve uma tentativa de leitura de quem eu era. Observou tudo a todo instante, ao mesmo tempo que percebi não se aproximava muito e de alguma forma senti não era adepto do aperto de mãos. O cumprimentei com um movimento de cabeça, ao qual ele respondeu com um meio sorriso. Entrou na sala de atendimento com o pai, o senhor Heraldo, e ficou de pé até que eu sentasse como se estivesse esperando autorização. Aí, obviamente, eu autorizei, sorrindo, e pedi que ficassem à vontade. O pai, o senhor Heraldo, falou das dificuldades que tinha com o filho, inicialmente de forma tranquila e, a partir de um momento, de forma exaltada, parecia estar com raiva. Ele falou um pouco bravo, né? O filho, Jonas, calado e sem sequer um movimento que denotasse estar vivo, olhava para um quadro que estava na parede, à sua esquerda, né? O pai cobrou uma resposta do filho com um olhar. Jonas respondeu ao olhar com um leve sorriso, virou-se para mim e disse: "Como o senhor vê o meu pai?" Antes que eu pudesse responder, vou lhe dizer como vejo. É um homem carente, infeliz sexualmente, infeliz com a profissão, infeliz por eu ser seu filho, em resumo, insatisfeito com o fato de eu ter nascido. Ele falou isso tão rápido que não deu tempo para que seu pai esboçasse uma reação. O pai se levantou e disse: "Bom, doutor, o senhor já sabe, eu quero que ele fique bem e vou deixá-los a sós. Aguardo na recepção." Bom, eu fiz um aceno com a cabeça e lhe disse que não se preocupasse, pois o Jonas e eu iríamos conversar. Mal o pai saiu: "O senhor tem muitas revistas lá embaixo. No teu noticiário, com um círculo, a caneta, sobre a Rainha da Inglaterra." E pensei, por que alguém circularia uma informação de jornal onde aparece a Rainha da Inglaterra? Imediatamente passei essa ideia pelos 7 crivos da verdade e concluí: mas antes de falar das minhas conclusões, é melhor dizer alguma coisa sobre quem eu sou. Fiquei olhando meu paciente, com um pouco de curiosidade extraprofissional, e o que seriam os 7 crivos da verdade? Como ia dizendo, meus pais se conheceram em uma festa na cidade de Quenhenim. Quenhenim, pensei assustado, onde ele encontrou esse nome? Pois que eu lembre, nunca ouvi esse nome de cidade. Quenhenim. Ele simplesmente, sem tomar conhecimento da minha expressão, ele continuou: "Minha mãe era muito bonita quando jovem e se vestia bem, fazendo com que meu pai ficasse com muito ciúme dela.
Ela até me contou que foram a um cinema uma noite e quando estava na fila da bilheteria, alguém ficou olhando para ela de uma forma deselegante. Na verdade, ela falou, aquele rapaz foi muito deselegante, não tirando o olho de mim. Fiquei disfarçando para que seu pai não percebesse e tomasse uma atitude, mas não adiantou, pois o rapaz veio em nossa direção e mesmo eu abraçando seu pai, ele tentou puxar uma conversa e seu pai reagiu de forma muito educada, pedindo para que ele se afastasse, pois ele estava sendo inconveniente. O rapaz sem jeito se afastou, mas ficou com o rosto transtornado, andando rapidamente, sem olhar para trás. Minha mãe disse que se sentiu amada pelo meu pai naquele momento e que sempre se lembrava disso. Gosto da minha mãe. Ela ocupava vários papéis de forma muito eficiente. Era boa mãe, boa esposa, boa filha, boa irmã. Bom, se eu continuar falando sobre ela, eu não consigo parar quando essa sessão acabar, né? Bom, uma coisa que sempre penso é que a cidade em que meus pais se conheceram dista 4 quilômetros de qualquer outro lugar. Brincadeira. Meu pai sempre dizia isso quando lhe perguntavam, de onde você é? De Quenhenhen, uma cidade com 2.000 habitantes e que dista 4.000 quilômetros de qualquer outro lugar. Ele sempre falava essa mesma coisa. Sei que o senhor ia me perguntar isso, porque eu sou muito bom para ler reações das pessoas. Quando eu disse, meus pais se conheceram em Quenhenhen, os seus movimentos faciais imediatamente me indicaram que havia pensado, Quenhenhen, onde ele encontrou esse nome, porque não conheço nenhum lugar com esse nome. Nem vou lhe perguntar se o que estou lhe dizendo é verdade, porque tenho certeza que pensou isso. Observei atentamente cada movimento do meu paciente e de início fiquei com a ideia de que estava tentando me desqualificar ou competir comigo. Depois, na continuidade da sua fala, pude perceber que o que queria era compartilhar o que pensava, vivia e desejava realizar. O primeiro encontro transcorreu muito ao seu modo, pela vontade que ele tinha de ficar próximo e me sentir como aliado. Disse como seriam os nossos encontros e fiquei surpreso quando me perguntou se poderiam ser diários. Me despedi dele e do pai dele depois de termos combinado encontros semanais naquele mesmo dia da semana. Esse foi o fim do primeiro encontro e, naturalmente, eu acredito que essa história do Jonas estava começando, porque depois ele ia me revelar muita coisa importante e interessante. É isso.